Olá, muito bom dia! Começando agora mais um programa Outra Manhã, aqui na Outras Palavras TV. E hoje nós vamos discutir aqui alguns temas muito quentes do que está acontecendo, abordando desde a esquerda nos Estados Unidos, da mobilização que está acontecendo até o primeiro dia do julgamento aqui da aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe ali no Supremo Tribunal Federal. E teremos também, a partir das 8h30, uma entrevista com a professora da USP, Alene Clemecha, que vai falar a respeito do lançamento do livro dela, Marxismo e Judaísmo, na verdade um relançamento, né, uma edição revisada e atualizada, e também a respeito da situação de Gaza, que vive, infelizmente, mais uma vez, uma nova ofensiva militar de Israel contra o território ocupado palestino. Então, nós vamos ter isso e também teremos aqui a sua participação, obviamente, você que está chegando já cedo, como o Jorge Shoa, dando aqui o seu bom dia já, muita saúde, paz, esperança, fé no Brasil e força, é isso aí. E se você está acompanhando aqui o nosso Outra Manhã, não deixe de participar aqui, de dar o seu like, dar a sua curtida e também dar o seu bom dia aqui, dizendo da onde que você fala, para nós sabermos até onde nós estamos chegando. Antônio Martins, diretor do site Outras Palavras, muito bom dia. Bom dia, Glauque. Que tragédia essa situação em Gaza, né? E principalmente a impotência. Vamos tentar avançar um pouco na compreensão disso. O mais angustiante é que a pergunta o que fazer, em geral, a gente não tem encontrado resposta. Mas você vai falar também sobre um fato mais próximo nosso e mais animador, né, Glauco? O início do pré-julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Isso, Antônio. Bom, nós vamos falar aqui a respeito desse primeiro dia, né, dessa sessão que tivemos nesta terça-feira, analisando ali, começando a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus que são acusados de tentativa de golpe aqui no Brasil. E a primeira turma do Supremo, ela rejeitou todas as chamadas questões preliminares que foram apresentadas pelas defesas dos acusados ontem. Essas preliminares, na verdade, são matérias de natureza processual que precisam ser decididas antes do julgamento em si do mérito de uma ação. E esse julgamento do mérito, que vai, na prática, tornar ali réus ou não os acusados, ela vai seguir hoje, nessa quarta-feira. Então, primeiro vamos entender o que foram essas preliminares, né? Porque os advogados, eles tiveram ali o seu momento de sustentação oral, cada um teve direito a até 15 minutos, mas antes, aquilo que é falado ali perante os magistrados, os ministros do Supremo, já foi, obviamente, são ações e iniciativas que já foram protocoladas pelos advogados antes do julgamento em si. Então, uma das preliminares ali que foi analisada foi a questão da alegação de impedimento e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, para julgar o caso. E aí, por unanimidade, a turma lembrou, inclusive, que a questão já havia sido analisada em plenário e ela foi afastada. O mesmo acontecendo com outra questão, a incompetência do STF, né? A incompetência, no caso, seria a competência ou não de julgar determinadas pessoas, por exemplo, que não tem mais prerrogativa de foro, né? E a jurisprudência do STF diz que nos crimes praticados no exercício do cargo em razão de funções, a prerrogativa de foro se mantém mesmo após o afastamento da autoridade. É interessante lembrar que essa questão já havia sido discutida, inclusive lá atrás, na ação penal 470, porque existiam pessoas que não tinham prerrogativa de foro e que estavam sendo, aliás, a grande maioria ali dos réus da ação penal 470, chamado mensalão, na verdade, não tinha prerrogativa de foro, e mesmo alguns que, na época, haviam sido ministros ou haviam ocupado cargos públicos com essa prerrogativa, já não tinham mais. Mas ali o Supremo decidiu que sim, que a Corte era competente, então o que se fez ali foi reforçar uma jurisprudência já estabelecida. Mas faz parte da prática advocatícia você tentar tudo aquilo que está ao seu alcance. É interessante também a gente analisar, sob o ponto de vista
não só jurídico, mas também daquilo que pode se refletir na questão política, algumas das preliminares que foram rejeitadas, por exemplo, quanto à questão das provas, né? Aí nós tivemos um desencontro entre os advogados. Alguns advogados falaram que alegaram falta de acesso às provas, né? Dizendo que não tinham tido o acesso amplo e total aos possíveis elementos de prova, pelo menos aqueles que foram relatados ali pela Procuradoria-Geral da República, enquanto outros advogados arguíram que houve o contrário, houve excesso de documentos, né, que teria havido um soterramento de documentos, document dump, como se diz aí no jargão, do processo, com o intuito de inviabilizar o pleno exercício da defesa. Então é interessante nós analisarmos esse aspecto, que houve um desencontro, cada um, obviamente, de novo, faz parte da técnica jurídica e faz parte do exercício da advocacia procurar o melhor para o seu cliente. E ali cada um, enquanto um alegava falta de acesso, o outro alegava excesso de documentos. Inclusive foi falado também a respeito da questão da pesca probatória, ou seja, a tentativa de pescar provas contra os denunciados por meio de ações e iniciativas amplas que não tinham uma fundamentação muito definida, muito restrita, isso também foi rejeitado. E outro ponto de discordância entre as defesas dos réus foi a questão da colaboração premiada de Mauro Cid, né? Enquanto houve ali advogados que pediram, como o José de Oliveira, por exemplo, advogado do Braga Neto, pediu ali a anulação da colaboração premiada de Mauro Cid, houve quem tivesse utilizado o depoimento e a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro para buscar afastar ali os elementos que seriam os elementos probatórios contra o seu cliente. Então, teve também essa discordância entre os advogados, cada um ali tentando beneficiar, obviamente, o seu cliente. Também eu acho que tem um aspecto interessante do ponto de vista jurídico-político, que foi a questão do juiz de garantias, né? A turma acabou rejeitando o pedido de aplicação na ação do juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? É aquela autoridade que seria encarregada dos procedimentos investigatórios até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ou seja, existia um juiz na fase de investigação e, quando tiver o julgamento, haver outro juiz. É bom lembrar que isso, a prática do juiz de garantias, né, que são, na prática, a instauração ainda de cada processo penal ser acompanhado por 2 juízes, isso foi algo aprovado no chamado pacote anticrime. Aquele pacote que foi enviado no governo Bolsonaro pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Congresso Nacional, e a instauração do juiz de garantias, ela veio do Congresso, na verdade. Foi uma manifestação, principalmente ali, uma ação do então deputado federal, à época do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que conseguiu instituir isso, um avanço muito grande, né, em vista principalmente daquilo que aconteceu na Lava Jato, onde Sérgio Moro era um juiz inquisidor, que na prática ali ele agia como um auxiliar do Ministério Público, né, alguém que estava mais encarregado de uma função acusatória do que uma função de juiz mesmo, e aí, independentemente, só um parênteses, independentemente do juiz de garantias ou não, aquilo era obviamente um abuso, tanto que determinou a sua suspeição, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas durante muito tempo a aplicação do juiz de garantias acabou parada ali no STF, porque o ministro Luiz Fux demorou muito para fazer essa análise. E só em 2023 que isso passou a ser efetivado aqui no Brasil, inclusive ainda está em processo de implantação. Aqui no Supremo Tribunal Federal, isso já havia sido reconhecido, né, de ter uma questão do processo originário, ou seja, aquele processo que começa no Supremo, não tem muito cabimento, porque senão um juiz ia servir ali como juiz de garantias e o outro ia processar, sendo que todo mundo na turma tem funções equivalentes, óbvio, né, com algumas tarefas distintas, como relator, em algumas ações o revisor, mas isso não teria muito cabimento e é óbvio que o Supremo acabou rejeitando também essa preliminar. Agora, o que a gente tem que estar atento é que ontem e hoje, o que vai se decidir? Se a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República vai ser aceita ou não, ou seja, se esses acusados vão se tornar réu.
vão se tornar réus, né? Então, o que o Código de Processo Penal, vamos lá para ver o que diz ali o texto da lei, fala a respeito disso. O artigo 413 fala que, ao assentar que o acusado só deve ser pronunciado quando o juiz estiver convencido da materialidade de fato e da existência de suficientes indícios de autoria ou de participação. Então, é muito importante saber que isso não é uma antecipação de culpa, não é uma antecipação do julgamento. O que é necessário nessa fase é saber, olha, existem elementos que possam aqui, que são suficientes para comprovar a autoria e para comprovar a participação dessa pessoa? Se sim, então vamos para a fase do julgamento, e aí sim vai ser analisado o mérito, se a pessoa é culpada daqueles fatos que são a elas, se a pessoa é culpada do fato que é ela imputada ou não, né? Então, só o fato que foi muito comum ali entre as defesas de que ninguém negou a existência de uma trama golpista, cada um na prática diz que os advogados disseram que o seu cliente não havia participado ou não havia tido ali um papel relevante na elaboração de de toda essa trama que foi desvendada pelo relatório da Polícia Federal, que depois foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República. Então, só esse fato já mostra que houve, né, pelo menos do ponto de vista técnico, e aí a gente vai ver também do ponto de vista político, porque isso reforça, né, a questão de que houve sim uma tentativa de golpe, algo que muita gente do segmento da extrema-direita tenta negar até hoje, e nesse caso, algumas pessoas e todos esses acusados, eles tiveram participação não por conta da delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid, ao contrário de outros acordos de colaboração premiada, que ficaram muito famosos aqui no Brasil, ela unicamente não sustenta a acusação contra esses 8 réus, e também contra 8 réus não, né? Ainda não são réus, mas provavelmente serão, desses 8 acusados, e nem dos outros acusados que ainda vão ser julgados pela primeira turma do Supremo. Mas outros elementos que foram desvendados a partir desse acordo de delação premiada, inclusive provas materiais, provas concretas ali de equipamentos eletrônicos, celular, computador e de outros mandados de busca e apreensão de pessoas acusadas, que formaram essa convicção primeiro da Polícia Federal e depois da Procuradoria-Geral da República. Então, provavelmente existem esses elementos, né, os indícios suficientes de autoria e de participação, e basta isso. Não basta, na verdade, a questão da culpa, de novo, do mérito vai ser analisado depois. Agora, ontem houve uma surpresa, que foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro ali assistindo o julgamento. E a gente pode analisar isso, obviamente, só do ponto de vista político, porque do ponto de vista jurídico não representa absolutamente nada. Se era uma tentativa de intimidação de ministros do Supremo, é algo que não faz cabimento, porque, de fato, nenhum dos ministros se sentiu incomodado, inclusive o nome dele foi mencionado várias vezes pelo próprio relator, Alexandre de Moraes, e por outros dos magistrados ali, mas é aquele tipo de exposição que se dá para o seu público, para mobilizar sua base, para mostrar uma relativa coragem, que inclusive contrasta bastante com uma pessoa que ficou 3 dias ali na Embaixada da Hungria, ainda sem se saber por que exatamente, pelo menos não há uma explicação convincente do ponto de vista da lógica que tenha sido dada pelo ex-presidente ou por pessoas do seu entorno. Então, nós ainda temos esse fato recente de Eduardo Bolsonaro ter se licenciado da Câmara para ficar nos Estados Unidos. Trata-se de uma aparição que tenta demonstrar essa certa coragem, né? Assim como o Donald Trump esteve ali presente na audiência, né? Nas audiências dos diversos casos em que ele é acusado ali nos Estados Unidos, dos processos em que ele tem que responder, Bolsonaro, mais uma vez, mimetiza o seu ídolo e tenta fazer o mesmo. Só que a gente sabe que isso é muito frágil, até porque, de novo, é só uma sessão de julgamento para saber se a pessoa vai ser aceita como réu ou não. Então, não está sendo decidido nenhum mérito ali na prática, né? De fato, o Bolsonaro consegue, para fazer isso, ele também reafirma a sua liderança no campo da extrema-direita, e houve até, né, mais uma vez, esse segmento sempre buscando o caos, sempre buscando
o dissenso, tivemos ali fatos lamentáveis, como o advogado Sebastião Coelho, um ex-desembargador que defende o ex-assessor de assuntos internacionais Felipe Martins, gritando ali porque ele queria entrar no plenário, mas foi impedido porque não fez pedido prévio, já que não era um dia de audiência do seu cliente, e inclusive isso chegou a atrapalhar ali a leitura do Alexandre de Moraes. Falando de Alexandre de Moraes, inclusive, né, que obviamente é uma figura central até não só pelo papel que ele desempenha no Supremo Tribunal Federal, e nesse caso, como relator da tentativa de golpe, mas também porque pela carga que a extrema-direita atribui a ele. E foi bem interessante uma colocação do ministro, não em relação ao caso em si, mas aquilo que ele chamou de narrativa, né, que estava sendo e está sendo, inclusive, conduzida pelos extremistas, de que o Supremo estaria condenando, segundo ele, aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, pelos atos extremistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, ali no 8 de janeiro de 2023. E o Alexandre de Moraes trouxe dados mostrando, por exemplo, que das 497 condenações relacionadas ao 8 de janeiro, eram 337 homens e 160 mulheres. E desse total, 91% envolvem pessoas com menos de 59 anos. 7%, ou 36 casos, têm 60 a 69, e 2%, 7 casos, correspondem a idosos com mais de 70 anos. Inclusive, em relação à dosimetria das penas, Moraes afirmou que 59% dos condenados receberam sentenças inferiores a 14 anos, com 240 pessoas, 48%, quase metade, recebendo a pena mínima de 1 ano de reclusão. Segundo o magistrado, né, essas penas, inclusive, foram substituídas por medidas como prestação de serviço e suspensão do uso de redes sociais. E o Alexandre de Moraes é um dos ministros mais antenados com essa questão daquilo que acontece nas redes sociais e daquilo que ele chama de ação da milícia digital. Foi muito importante esse posicionamento dele, porque, de fato, essa é uma narrativa, como ele diz, que está sendo muito veiculada pela extrema-direita e, mais uma vez, ele acabou saindo na frente da esquerda, porque a esquerda não foi buscar esses dados. A esquerda, inclusive, tem dificuldade de se contrapor a essa história como ele diz, né, pegando emprestada a expressão do Alexandre de Moraes, das velhinhas com a Bíblia na mão que foram condenadas, inclusive falando, né, hoje deputados de extrema-direita falam da dosimetria da pena, mas não falam que eles são as pessoas que lá no parlamento aprovam criação de tipo penal, aprovam aumento de pena. Então, se você tem um tipo penal e uma pena e é imputada a uma pessoa isso, obviamente a dosimetria vai ser alta. Não tem como a justiça, o Supremo ou a justiça de primeira instância fugir disso. Então, esses parlamentares que fazem essa crítica deveriam refletir a respeito da própria atuação deles. Mas eu acho que o que incomoda também muito, talvez seja a cor dos condenados do 8 de janeiro, porque se trata de um grupo bastante diferente daquilo que a gente chama de clientela do direito penal brasileiro. Então, não tenha esse dado, mas é bom a gente abordar isso também, inclusive buscar essa informação a respeito da origem étnico-racial e por que, de repente, essas pessoas recebem muito mais atenção do que outras que são condenadas, muitas vezes, também com argumentos muito questionáveis aqui no direito penal brasileiro. E agora, só para terminar rapidamente, teve uma coisa que eu achei bastante incômoda, de se dizer, inclusive eu vi um comentarista que eu respeito, de que as defesas estavam adotando técnicas ou argumentos que seriam uma espécie de lavajatização, né, dos argumentos, porque se falou em cerceamento de defesa, se falou também em suspeição, impedimento de alguns dos ministros, e a própria questão da competência, mas isso não tem nada a ver com a Lava Jato. A Lava Jato é um episódio alheio, inclusive, é algo que tem que ser estudado de outra forma. Quando a gente fala disso, né, dessas argumentações, dessas técnicas de defesa, primeiro que elas são muito normais no ordenamento jurídico brasileiro. Não é que elas foram celebrizadas na Lava Jato. Cerceamento de defesa, por exemplo, existe no Brasil e existe revisão em relação a isso. Por exemplo, eu estava até pegando um caso do ano passado em que uma defensora pública ela foi ali intimada a representar um réu acusado de homicídio no dia da sessão. Então, quer dizer, ela falou, olha, eu preciso pelo menos de um prazo de 10 dias para oferecer a defesa.
E o que aconteceu? O juízo entendeu que não, rejeitou, nomeou um advogado dativo que teve que fazer a defesa no mesmo dia. Obviamente que o réu foi condenado. Então, isso é cerceamento de defesa, inclusive esse júri depois, esse tribunal do júri acabou sendo anulado por conta disso, o que é um absurdo. Então, o cerceamento de defesa existe mesmo. Mas o cerceamento de defesa, ele foi alegado, por exemplo, na ação penal 470, o chamado mensalão. E eu sempre recorro ao mensalão porque é um episódio muito fundante daquilo que se passou a fazer aqui no Brasil depois dele. Então, ali já tinha sido falado, por exemplo, suspeição e impedimento do ministro Joaquim Barbosa por vários dos réus. Também foi levantada a questão da competência do STF para julgar pessoas que não tinham prerrogativa de foro. Também se alegou cerceamento de defesa de mais de uma fase do processo, inclusive nos embargos, quando a defesa de um dos acusados alegou que não tinha acesso aos votos dos ministros antes da publicação do acórdão. Então, eu acho ruim fazer essa associação desse julgamento com a Lava Jato, porque existe um sentido político que está muito errado e o sentido jurídico também está errado. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de comparação, inclusive para buscar jurisprudência daquilo que foi decidido em relação à rejeição de preliminares ontem, é melhor pegar a ação penal 470. Inclusive, o Brasil precisa discutir o que aconteceu na ação penal 470 para fazer uma reflexão entre a justiça, o judiciário, a ação do judiciário, do Ministério Público e a política. Mas aí eu vou continuar falando amanhã, porque eu já estourei aqui meu tempo, e vamos falar mais desse aspecto, porque é muito importante. Justiça e política aqui no Brasil estão se misturando, e isso não é necessariamente bom, mas também, em alguns momentos, a justiça tem que intervir. Muito bom, Glauco. E vamos continuar, como você disse, e seguindo com essa análise refinada que você faz aqui, esse fato que vai marcar a vida política brasileira nos próximos meses, né? Mas eu queria introduzir um outro tema aqui, Glauco, aparentemente surpreendente. Ele vem no rastro de uma fala que você já fez, de uma exposição que você já fez, sobre outro fato incomum, que é a possibilidade de sucesso de um candidato socialista à prefeitura de Nova York. O que eu vou falar aqui tem muito a ver com isso. É a viagem de grande sucesso que o Bernie Sanders, senador norte-americano, ex-candidato a presidente da República, derrotado pela máquina do Partido Democrata, claramente à esquerda, é a viagem que ele fez nos últimos 35 ou 40 dias aos grotões norte-americanos, dialogando com a população, denunciando o que ele chama, com muita razão, a gente vai ver, de oligarquia que está associada ao Donald Trump, apresentando propostas interessantes de luta de denúncia e de alternativas contra essa oligarquia, e retomando a ideia de que as ruas são importantes, as mobilizações sociais são importantes para a construção de uma política de esquerda. É muito interessante, acho que diz muito respeito ao que nós vivemos no Brasil e vivemos no conjunto dos países das Américas e da Europa, que são vítimas dessa onda neofascista, em parte pela falta de um horizonte político apresentado pela esquerda. Nós vamos começar aqui com uma crônica da revista New Yorker, uma crônica literária, inclusive, da repórter Emily Witt, que acompanhou a parte final dessa viagem do Bernie Sanders. A primeira observação dela é o sucesso dessa viagem e, num certo sentido, a disposição do Bernie Sanders, que está com 83 anos. Ele fez em cidades do meio-oeste norte-americano, em estados onde o Partido Republicano teve maioria nas últimas eleições, comícios, por exemplo, na cidade de Denver, no Colorado, ou na cidade de Tucson, no Arizona, maiores do que os comícios que ele próprio fez nas suas duas campanhas eleitorais e do que os comícios do Donald Trump.
em estados de maioria republicana. Mas ele não se limitou a visitar as grandes cidades, ele percorreu um número muito impressionante de pequenas cidades, às vezes fazendo vários comícios por dia, uma coisa muito notável para alguém da idade dele, e atraindo, em parte desses comícios, essa pessoa que está aí, a Alexandra Ocasio-Cortez, que também é uma figura de destaque na esquerda norte-americana. Uma segunda característica, além do sucesso de público, destaca a Emily Witt, é que isso se dá em meio a uma pasmaceira e uma paralisia do Partido Democrata. Partido Democrata que, inclusive, teve muitas defecções nas últimas votações no Congresso, com parlamentares, principalmente senadores, apoiando propostas do Donald Trump, o que deixa a base desse partido muito desorientada. Isso corresponde a um fenômeno que a gente já analisou outras vezes, mas podemos analisar mais futuramente, é o descolamento do Partido Democrata da sua base tradicional, trabalhadora, a sua aproximação de Wall Street, do grande baronato financeiro, e a sua associação apenas com a pauta de costumes, abandonando as pautas que dizem respeito à condição de vida das maiorias empobrecidas dos Estados Unidos. A Emily Witt conversa com uma enfermeira que está num dos comícios do Bernie Sanders, e ela fala sobre os democratas. Eles não estão se posicionando, eles não têm espinha. Em comparação com isso, nós vemos aqui o discurso do Bernie Sanders, e eu queria destacar dois aspectos, gente. O conteúdo muito forte de denúncia da ligação do Donald Trump com os mais ricos, com a oligarquia, alterando um pouco a situação em que o Donald Trump se apresenta como antissistema. Então, um dos eixos do sucesso do Bernie Sanders é quebrar essa relação, é impedir que o Donald Trump se apresente como antissistema, e assumir para ele próprio, para a esquerda do Partido Democrata, essa condição de antissistema. Ele faz isso de uma maneira muito habilidosa, apresentando, inclusive, imagens muito fortes, como a imagem dos principais bilionários dos Estados Unidos, todos sentados na primeira fila da posse do Trump, dados como o fato dessas três pessoas, o Elon Musk, o Joseph Bezos e o Zuckerberg, terem juntos mais fortuna do que a metade mais pobre da população norte-americana, e a interferência dessa gente na política. O Sanders chama atenção, por exemplo, para os 270 milhões de dólares doados pelo Elon Musk à campanha do Donald Trump, e relaciona isso claramente com corrupção. Nós vimos aqui há alguns dias a interferência que o Elon Musk fez e continua fazendo no Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. E o discurso é popular também, porque o Bernie Sanders fala, olha, se você tem acesso ao poder político, você pode rapidamente dobrar a sua fortuna. Então, é um discurso anti-oligárquico politizado, digamos assim. Não é um discurso vão, é um discurso que chama a atenção para as ligações sob a ultradireita entre os maiores grupos econômicos e o poder político, e tenta canalizar em favor da esquerda, canalizar contra essas relações oligárquicas o sentimento dos eleitores, que é um sentimento muito de descrédito na política, de desconfiança na política. Então, é muito interessante essa desmontagem que o Bernie Sanders faz, e essa identificação com o fracasso da política ser devido à presença cada vez maior do poder econômico. É muito engraçado, muito forte, que o Sanders diz
a repórter nos bastidores de um dos comícios. Eu sempre falei da oligarquia, agora está cada vez mais claro para todo mundo. Agora está cada vez mais claro que é um absurdo essa interferência na política, que é uma insanidade essa interferência na política. Um segundo, que é outra coisa importante, aspecto da fala do Bernie Sanders são as propostas concretas que ele faz. Porque aí se mistura uma coisa sobre a qual a gente tem falado aqui, e precisa ajudar a enxergar a possibilidade de um novo discurso de esquerda. A fala do Sanders não é a velha fala de mobilização apenas dos trabalhadores. Ele fala aos dramas da maioria e ele faz, ao falar aos dramas da maioria, propostas que são antissistêmicas. Então, ele fala, por exemplo, da criação de um SUS nos Estados Unidos, onde a saúde é uma mercadoria caríssima. Ele fala da redução dos preços dos remédios, outra situação muito grave nos Estados Unidos e no Brasil. Ele fala das universidades grátis, ele fala de casas acessíveis, ele fala em impostos para os ricos, ele fala na dívida que pesa muito fortemente sobre os norte-americanos, e ao falar sobre isso, ele vai questionando vários aspectos da dominação rentista que caracteriza o capitalismo contemporâneo. Então, vale muito a pena examinar esse discurso que foge do discurso tradicional da esquerda, mas ele tem esses dois condões, de falar para as dores da maioria e de sugerir um outro horizonte político, novas relações sociais. Um outro aspecto, destacado pela mesma repórter, é o incômodo, sinais de vida política, e o incômodo que as políticas do Donald Trump têm causado nas maiorias que vão aos comícios do Bernie Sanders e que a repórter encontra pela rua. Então, ela conta de protestos que as pessoas estão fazendo diante dos townhouse, que são uma espécie de espaço público nos Estados Unidos, por conta da demissão de funcionários públicos, por conta do corte de serviços de assistência aos veteranos de guerra, por conta das aposentadorias que não dão mais para pagar os gastos básicos para uma vida digna. É um sinal de fermentação de um sentimento de crítica que não está aparecendo ainda em grandes manifestações. Ela fala de algo que você lembrou aqui, Glauco, pioneiramente aqui no Brasil, os protestos diante das agências de vendas da Tesla. Um outro aspecto é o fato de a ação do Bernie Sanders começar a despertar outros setores do Partido Democrata. A matéria chama atenção para o Tom Waltz, o governador de Minnesota, que foi o candidato a vice-presidente da Kamala Harris, mas muito à esquerda. Ele não é propriamente um cara de esquerda, como Sanders, como Alexandre Ocasio, mas expressa uma sensibilidade mais avançada do que a média do Partido Democrata, e ele começou, no rastro do Sanders, a lançar iniciativas de diálogo direto com a população também. Um outro aspecto, a própria repórter, a Emily Witt, em toda a matéria, que, como eu disse, é muito bem escrita, ela demonstra desconfiança da eficácia dessas manifestações, sugerindo o tempo todo que, hoje em dia, a política é feita nas redes sociais. Mas ela, como uma pessoa curiosa, ela conversa com várias pessoas que vão aos comícios. E essas pessoas dizem, não, é muito importante a gente estar aqui, é muito importante porque a gente sente que outras pessoas têm as mesmas dores que a gente, e a gente sente que tem outras pessoas interessadas em lutar pelas mesmas coisas que a gente. Ou seja, é o papel que nenhuma rede social pode exercer. É o papel do olho, e é o papel de você se sentir parte de um movimento e de um sentimento maior, de valores, inclusive, distintos dos valores hegemônicos, mas que não são seus, que você mantém no seu íntimo apenas. Você compartilha com outras pessoas que estão presentes. E para não incumpridar muito e a gente começar logo a nossa entrevista, Glauco,
Eu chamo a atenção para uma outra matéria aqui do New York, essa do New York Times. O título é muito interessante: Bernie Sanders está tocando numa veia profunda de ira dos Estados Unidos. Muito interessante, essa matéria, inclusive, traz com muitas fotos a presença de pessoas que se dizem muito dispostas a lutar, mas dizem que o grosso do Partido Democrata não as convida a lutar. E por fim, vamos trazer aqui a matéria, o artigo publicado pelo Bernie Sanders no jornal inglês The Guardian. Bernie Sanders, que não tem acesso normalmente à imprensa norte-americana, em que ele anuncia no dia 19 de fevereiro a sua viagem, essa sua iniciativa de dialogar com a população em comícios que não se sabia que teriam tanto sucesso. Eu destaco aqui, só para encerrar, uma frase muito importante dele. Ele diz: é possível derrotar o trumpismo? Ele se pergunta, e ele mesmo responde: é claro que sim, mas o trumpismo não será derrotado pelos políticos em Washington. Só pode ser derrotado se milhões de norte-americanos se somarem a um forte movimento de base que diga não à oligarquia, ao autoritarismo, às cleptocracias, às cortes nos programas de que os trabalhadores precisam e aos enormes isenção de impostos para os mais ricos, ou seja, um discurso claramente de classe, identificado com as maiorias, mas aparentemente, pelos fatos, capaz de dialogar com boa parte do eleitorado que se encontra desorientado politicamente nos Estados Unidos. Glauco, você está sem som. Muito importante a gente fazer essa análise, depois a gente até pode comentar mais, porque eu vi aqui que tem muita gente participando, comentando a respeito, mas vamos chamar agora aqui a nossa convidada, Antônio. Seja muito bem-vinda, Lene Clemente, ela que é professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da FEFELESH, também diretora do Centro de Estudos Palestinos da Universidade. Lene, muito bom dia. Eu acho que Bom dia, parece que o meu vídeo não está funcionando? Pois é, a gente não está recebendo a imagem aqui, Lene. Que estranho. Pode falar. Você quer tentar fazer a reconexão, ou enquanto isso a gente aguarda que você... Eu ia sugerir isso mesmo, eu não entendo por que não funcionou, vou tentar reconectar. Tudo bem, então. Até daqui a pouquinho. Até. Então, a gente tá falando aqui, Antônio, vamos dar participação aqui para o pessoal que tá falando a respeito do Bernie Sanders também. A Eliane Matti diz o seguinte, que o problema mesmo é se comunicar com aqueles que não vão aos comícios do Bernie Sanders. A Sandra Bini diz só que das ruas vai-se para as redes. Quando as redes não suprem as necessidades das comunidades, as pessoas vão para as ruas. E aí, né, Antônio, eu acho que uma coisa não exclui a outra, porque nós temos essas mobilizações e nós sabemos, por exemplo, como essas mobilizações são utilizadas, principalmente pela extrema-direita, nas redes sociais, ou seja, existe ali toda uma preocupação em mobilizar as pessoas de forma presencial, mas também de utilizar essas imagens, é aquilo que acontece ali para expandir esse entendimento, essa compreensão, inclusive, muitas vezes para engrandecer muito mais do que aquilo que foi efetivamente o ato. Vimos isso acontecer, por exemplo, no ato dos bolsonaristas aqui, que teve muito pouca gente comparado a outros eventos anteriores, 18 mil pessoas, mas que foi muito acessado pelas redes com milhões de visualizações, não só das transmissões ao vivo, mas também das transmissões, que eu digo, porque foi transmitido por mais de um canal, mas também pelos cortes, né, por aquilo que foi feito depois, aquele refinamento do conteúdo. Então, uma coisa não exclui a outra. Acredito que tanto o Sanders quanto o Ocasio-Cortez estejam atentos a isso, porque é necessário integrar as duas coisas. E é diferente, né? Até Antônio, eu penso naquilo que é a experiência de alguém que vai para um estádio de futebol.
É muito diferente você ver um jogo de futebol na TV e um jogo de futebol no meio da sua torcida. O reforço da identidade, a sua paixão é despertada de outra forma. E a mesma coisa quando você vai num comício, né, quando você tem a sua participação pelas redes e tem a sua participação ali, em loco, com outras pessoas que pensam de forma semelhante a você. Não é isso, Antônio? É isso, Glauco, isso mesmo. Isso é muito importante para a gente compreender a política hoje e a mobilização social hoje. Eu queria só chamar a atenção, a Sandra Bini está nos sugerindo uma pauta que eu acho que é muito importante, e é muito importante que quem nos assiste faça isso, sugira pautas. Ela está falando da BR-319, que é a estrada que liga Manaus a Porto Velho, que há uma pressão dos ruralistas para asfaltá-la, o que poderia abrir uma trilha de devastação agora na Amazônia Ocidental. O principal polo de devastação é a Amazônia Oriental, aquela região do estado do Pará, e pelo sul também, pelo norte do Mato Grosso, pressionando a Amazônia pelo sul, essa estrada pode abrir uma nova frente de devastação. Aliás, se você tiver sugestões, Sandra, de pessoas que possam nos contar em entrevista essa história, será muito bem-vindo. É isso. Lembrando também aqui, tem outras participações, assim, em relação à questão ainda do Bernie Sanders, do caso Cortez, é que o Partido Democrata, de fato, hoje, quando a gente for ver as duas direções, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, nas principais questões, eles são muito afinados, né? Existe muito pouca diferença. Obviamente, com Trump, a conotação de extremismo, ela ganha outros contornos, ganha outras nuances, muito piores, não só para a democracia, para o arranjo democrático formal ali do país, mas também para outras democracias do mundo ou para outros países do mundo. Agora, dentro do Partido Democrata, existe um movimento de esquerda, que é representado por Bernie Sanders, um movimento de esquerda forte também, que consegue ali ter essa adesão do caso Cortez e de outros representantes, inclusive que defendem, por exemplo, o direito dos palestinos, né, que são contrários àquilo que acontece hoje em Gaza, se posicionam de forma firme, não só no parlamento, mas durante ali o debate público em si. Então, é um pessoal que tenta forçar o Partido Democrata para a esquerda. Inclusive, saiu uma pesquisa na semana passada dizendo que a figura com que os simpatizantes do Partido Democrata mais se identificam, né, existem ali várias gradações, mas quem ganhou ali com 10% foi o caso Cortez, que é uma pessoa que tem ali um posicionamento de esquerda. Então, pode ser que nós estejamos presenciando digamos, não vai ser uma super guinada, até porque já vimos, inclusive, né, eu pude ter a oportunidade de escrever com o Vinícius Gomes Melo um livro sobre o Bernie Sanders e falar a respeito de como a cúpula do Partido Democrata sabotou a candidatura de Sanders em favor de Hillary Clinton em 2016, e também tivemos a mesma coisa acontecendo em 2020, só que dessa vez em favor de Joe Biden. Ali, durante muito tempo, se procurou um anti-Sanders, né? Se procurou, não. Quem estava procurando era a cúpula do Partido Democrata. Então, vamos ver como é que o Partido Democrata vai reagir a isso, porque me parece, Antônio, muitas vezes, que esses dirigentes do Partido Democrata se incomodam muito mais com a ascensão do Bernie Sanders ou da Ocasio-Cortez do que com a própria ascensão do Donald Trump. Exatamente, Glauco. E talvez por isso seja tão importante essa fuga, uma certa fuga do Bernie Sanders, essa fuga dos corredores de Washington, que ele diz. Eu acho que isso diz muito respeito ao Brasil, viu? Fala muito ao Brasil. Tanto a importância de reconquistar o discurso antissistema e de mostrar que a direita é completamente falsa quando faz esse discurso, ou seja, de reconquistar a conexão com a desigualdade, com a luta contra a desigualdade da qual a esquerda se afastou, quanto de apresentar propostas muito concretas para resolver esses problemas da desigualdade, que são enormes nos Estados Unidos e são maiores ainda no Brasil. Então, em especial,
a partir desses dois elementos, ou seja, a denúncia do poder econômico e da oligarquização da política, e a construção de um programa muito concreto e de um horizonte político novo, a partir desses dois elementos, a disposição de conversar com as pessoas, de ir para as ruas, de ir para as redes, de sair simplesmente dos corredores do poder, de perceber que a política é muito mais do que as instituições. É um grande problema que a gente vê no Brasil, como uma grande parte dos movimentos sociais, não só dos partidos, mas dos movimentos sociais, acabou direcionada a espaços de poder onde eles têm pouca voz ativa, porque são espaços de poder muito limitados, e se distanciando do diálogo com a população e da mobilização da população. Antônio, a gente dá aqui também o bom dia para o pessoal que está chegando aqui. Áurea Castelo Branco, outras manhãs foi um achado para mim. Poxa, muito obrigado, Áurea, a gente agradece mesmo. Lembrando que nós temos também aqui a transmissão do Outra Manhã pelo Facebook, e é no Facebook aqui que o João Santos, ele que já conversou aqui com a gente também, direto de Cabo Verde, ele diz aqui, bom dia, feliz dia e uma ótima outra manhã. As instituições judiciárias brasileiras estão a fazer história em defesa da democracia, não obstante as difusas pressões internas e externas no sentido de fazer prejudicar perante a inusitada tentativa de golpe de Estado. Talvez não tão inusitada diante da nossa história, Antônio. E agora a gente recuperou aqui a conexão com a professora Alene Clemecha. Seja muito bem-vinda, Alene. Muito obrigado por participar conosco do nosso Outra Manhã. Obrigada, Glauco. Bom dia, Antônio. E vamos começar, Lene. Você está relançando pela Boitempo Editorial um livro que foi publicado originalmente em 1998, né? O Judaísmo e Marxismo. E a gente tem aqui essa segunda edição que chega ao público nesse momento, que é um momento, infelizmente, continua sendo de extrema gravidade para o povo palestino, né? Com uma retomada da ofensiva militar de Israel contra Gaza, né, contra a faixa de Gaza, e nós temos aí, obviamente, uma crise no Oriente Médio. Esse livro, inclusive, foi acrescido de 2 capítulos novos, então eu queria que você falasse dessa obra e também da importância de se discutir essa questão da relação entre o marxismo e o judaísmo diante do contexto atual, que é esse de uma tragédia humanitária, de uma vinda de uma nova ofensiva militar de Israel contra Gaza. É isso mesmo, Glauco. Então, esse livro, essa nova edição, ela tem 2 capítulos a mais e tem um novo prefácio que coloca o livro no contexto atual, justamente respondendo à sua pergunta, né, qual a importância de publicar esse livro hoje, quando o genocídio que está sendo praticado é contra os palestinos, não é contra os judeus. O genocídio judeu foi durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e agora o genocídio é contra os palestinos, e essa semana foram 700 ou mais pessoas, palestinos, assassinados brutalmente na faixa de Gaza. Bem, esse livro, em alguns aspectos, penso eu, ele ajuda a pensar o que está acontecendo hoje. Primeiro porque, ao refletir sobre a emancipação dos judeus, direitos iguais, fim da perseguição, conquista da libertação, o marxismo, ele estava defendendo princípios que valiam para qualquer povo oprimido, não só para os judeus. E os marxistas da época teriam defendido os palestinos, teriam defendido os muçulmanos, se fosse o caso de islamofobia. Mas no caso, o que estava acontecendo gravemente, fortemente na Europa, era o antissemitismo. E o marxismo, a maioria das suas correntes, as principais correntes, lutaram. Lenin foi um fervoroso combatente do antissemitismo, defensor da conquista de direitos e de fim de opressão para os judeus. E esse livro também vai se debruçar sobre algumas tendências precoces do socialismo francês, que, por sua vez, não foram contra o antissemitismo, pelo contrário, incorreram em formas de antissemitismo de caráter religioso, né? O preconceito contra a religião judaica, como o judeu visto como religioso. Então, cada época tem que ser analisado de maneira concreta, como um caso concreto. E o livro busca fazer isso, sem cair em armadilhas, sem cair em generalizações, analisando caso a caso concretamente,
e dessa análise a gente pode tirar princípios mais básicos e gerais que podem servir para outros contextos. Veja, eu não pretendo que o livro responda as questões de hoje. O que eu penso é que ele acaba respondendo, porque a reflexão é uma reflexão de fundo, não é uma reflexão de superfície, de os judeus, tá? É de tendências históricas, de racismo, de antissemitismo, de opressão, e principalmente o capítulo inicial sobre Marx, analisando o ensaio de Marx sobre a questão judaica, que é um ensaio polêmico, que deu margem a muita polêmica ao longo dos tempos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Esse ensaio é um momento decisivo, é um momento importante na elaboração do materialismo histórico por parte de Marx, na elaboração da sua crítica à economia política, que é o que ele vai fazer a vida inteira, depois no Capital. Então, é um momento muito interessante, muito crucial no desenvolvimento do marxismo, né? Da visão de Marx da história. Inclusive, é um momento em que ele faz a crítica do fetiche religioso, né? E enxerga aí a necessidade e faz a crítica do fetiche do Estado, né? Ou seja, ele faz a crítica do Estado político, e ele faz a crítica da emancipação política. Enfim, eu não quero me alongar nessa resposta, né? Mas tem muitos aspectos. Esse livro trata também de teoria, trata de pensamento, e por isso que a gente pode tirar e sempre fazer esses paralelos. Mas a pretensão dele não é responder aos dias de hoje. É claro que a pretensão desse livro foi escrever sobre aquele momento específico, né? De meados do século XIX ao entreguerras, ao período de entreguerras, não chega até a Segunda Guerra Mundial. Arlene, muito prazer em te receber aqui. Eu acho que existe um contra-aspecto, digamos, disso que você está dizendo, que é a defesa pelo marxismo dos judeus contra a opressão que eles sofreram na época, mas é a contribuição que muitos intelectuais judeus deram para o próprio marxismo. A começar do Marx, mas figuras como Trotsky, figuras como Rosa Luxemburgo, além da contribuição que outros intelectuais judeus deram para as conquistas civilizatórias e científicas. Vamos falar do Einstein, vamos falar do Freud, por exemplo. Os judeus, ao contrário, eram vistos, durante boa parte do século passado, como pessoas mais ligadas à esquerda. De que forma Israel assume hoje esse caráter de vanguarda do reacionarismo e da opressão dos povos, em contraste com isso que você estava falando? Olha, quem elabora esse tema com maestria é Enos Troverso, né? Ele justamente analisa como que essa enorme contribuição dos judeus ao pensamento humano, ao pensamento progressista, o judeu como o rebelde e o intelectual, ele acabou com a Segunda Guerra Mundial. Bom, 6 milhões foram mortos, mas não é esse o motivo, na verdade, de fundo que Enzo Traverso aponta, mas ele aponta justamente para essa institucionalização e essa realocação do intelectual judeu no think tank em Israel. Ao invés de estar na vanguarda do movimento progressista de emancipação, de libertação contra os opressores, ele passa a atuar na opressão do palestino. E aí você mata o pensamento. Né? Quando o pensamento ele é usado a favor da opressão, você está usando o pensamento para justificar tudo que é reacionário, injustificável. Quer dizer, você mata realmente esse pensamento libertador, emancipatório, o pensamento crítico. Então, esse processo é analisado por Enzo Traverso. E eu não entro na segunda metade do século XX, por isso eu não analiso esse processo nesse livro. Mas eu posso dizer que esse livro ele vem revelar aquilo que a vitória do projeto sionista com a criação de Israel buscou ocultar a partir da década de 50, colocando a si mesmo, colocando a criação de Israel como se fosse o resultado natural e inelutável, inevitável de todo o percurso de desenvolvimento da história judaica, como se a história judaica tivesse levado naturalmente à criação do Estado de Israel, que não é assim. Na verdade, nesse percurso,
o engajamento dos judeus no processo revolucionário russo, nos partidos socialistas da Europa, no pensamento crítico, Walter Benjamin, ele foi muito mais importante, muito mais massivo do que era o movimento sionista, que era minoritário, era muito pequeno nessa época, no entreguerras, até o entreguerras era minoritário, o movimento sionista, ele só se torna majoritário depois do Holocausto, depois do choque do Holocausto, que, por sua vez, favoreceu um consenso ao redor, digamos assim, do apoio à criação do Estado de Israel, que já tinha um apoio imperialista antes do Holocausto. Não é que o mundo mudou com o Holocausto e disse vamos retratar os judeus, vamos compensá-lo. Não, mas esse raciocínio de vamos compensá-lo, retratá-los pelo Holocausto, ele ajudou a impulsionar e consolidar fortemente o projeto sionista. E uma vez criado Israel, muitos grupos que tinham estado numa vanguarda revolucionária, contestadora, no pensamento crítico, se acomodam, dizendo, olha, sofremos o Holocausto, agora vamos... foi criado o Estado de Israel, não há mais por que lutar por outras coisas. Então, há uma acomodação, e aí isso ajuda a matar esse pensamento crítico, né, dentro das fileiras do judaísmo. Mas, principalmente, esse livro mostra aquilo que o sionismo buscou ocultar da história judaica, que é o seu engajamento em uma pluralidade de movimentos de esquerda e emancipatórios na primeira metade do século XX. Agora, Aline, você fala, inclusive, num texto publicado no blog da Boitempo, que espera que essa nova edição do livro desperte algum interesse entre os jovens judeus que, desde o início do genocídio em Gaza, eles criticam essa política sionista que você fala, inclusive se engajando em movimentos contrários a ele. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Primeiro, dessa juventude que ela se faz notar não só ali em Israel, mas também nas universidades dos Estados Unidos, que era até um outro ponto que eu quero tocar mais adiante, a respeito da repressão que está havendo por parte do governo Trump no meio universitário estadunidense, por conta dessas manifestações pró-palestinas, mas queria que você falasse a respeito desses jovens que estão retornando a essas correntes não sionistas do pensamento crítico e também da possibilidade de um ressurgimento da esquerda em Israel. Então, Glauco, quando a gente publicou a primeira edição desse livro, em 1998, o contexto do Oriente Médio e mundial, na verdade, ainda era o contexto de Oslo, e acreditava-se que a paz estava sendo negociada e que havia uma perspectiva de paz entre judeus e palestinos, né? Israelenses e palestinos, melhor dizendo. E esse livro, na sua primeira edição, ele despertou a atenção, assim, dentro da comunidade judaica, de velhos combatentes, então, nomes que hoje já se foram, mas, assim, tão saudosos como Jacob Gorender, que tem o prefácio original a esse livro, Max Altman, que foi fundador da Casa do Povo, além de um dos fundadores do PT, e outros tantos nomes, Maurício Trachtenberg, Jacob Ginsburg, então são nomes assim que realmente perceberam, né, e manifestaram-se quando esse livro foi publicado, e eu fiquei sempre muito honrada com a manifestação deles. Depois de quase 30 anos, foi uma surpresa para todos nós, para todo mundo, o surgimento desse novo engajamento, porque esses velhos combatentes judeus já não estão mais aí, na maioria dos casos, né? E surge, inesperadamente, uma juventude que está dizendo não em nosso nome. Esse genocídio não está sendo perpetrado em nosso nome, por mais que Israel atue em nome e diga representar todos os judeus, né? Se coloque como representante de todos os judeus, mas não em nosso nome. E fazem isso com muita força, porque sabem que, inclusive, é muito grave que Israel perpetue um genocídio por ser um genocídio, e muito grave que faça em nome de todos os judeus e da segurança de todos os judeus, e supostamente para prevenir um novo holocausto. Isso é retórica, é a narrativa que usam. Aliás, Edgar Morin também dizia que, olha, a questão palestina, Israelo-Palestina é muito simples, tem um opressor e tem um oprimido. Ela é tornada complexa propositalmente quando Israel diz que atua em nome da proteção dos judeus para prevenir um novo holocausto. Isso é narrativa, isso é historinha, né? É mentira. O Israel, primeiro, que não é capaz de fazer isso porque está lá no Oriente Médio. Segundo, que
as consequências de um genocídio perpetrado em nome dos judeus vão, infelizmente, potencialmente, podem se sentir sobre os judeus do mundo, gerando uma nova, digamos assim, um novo transbordamento que pode atingi-los de raiva, personalizando, e não pode acontecer isso, porque, de fato, Israel é Israel, o sionismo é o sionismo é uma ideologia política, Israel é um Estado político, e o judaísmo é uma religião e uma cultura, não se pode confundir essas duas coisas. Então, esses jovens judeus estão dizendo assim, nós somos judeus, nós queremos viver a nossa identidade, a nossa maneira, e não aceitamos que um Estado atue em nosso nome, principalmente para cometer um genocídio. Isso é sem precedentes, é muito poderoso, estão indo às ruas ainda, depois de 18 meses, continuam indo às ruas, estão sendo castigados, presos, e perdendo suas carreiras e seus lugares das universidades, em muitos casos, mas não estão se intimidando. Não se estão se intimidando. Então, é um fenômeno, assim, realmente para estar muito atenta, para observar, para apoiar, ajudá-los a dizer para o mundo que judaísmo é judaísmo, sionismo é sionismo, não podem ser confundidos, não podem ser igualados, toda pessoa tem direito, inclusive os judeus, e talvez principalmente os judeus, de criticar o Estado de Israel e a ideologia nacionalista, ultranacionalista, sionista, sem que digam que isso é uma crítica ao judeu, porque não é antissemitismo, né? Criticar a política israelense não é antissemitismo, é uma crítica política, não é ódio racial. Antissemitismo é ódio racial. A crítica ao sionismo é uma crítica política. E esses jovens estão dizendo isso, e estão dizendo mais, estão dizendo queremos um mundo sem genocídio. O nunca mais, né, aquela frase genocídio nunca mais, vale para todos, não só para os judeus. E a gente quer defender que seja genocídio nunca mais. Só que, infelizmente, o mundo não está conseguindo, sabe? A ONU é impotente, a lei internacional está sendo rasgada diante dos nossos olhos. Os países que têm obrigações, segundo o Estatuto de Roma, as convenções de Genebra, de atuar para impedir o novo genocídio, né? O Estatuto de Roma em relação ao genocídio, mas as convenções de Genebra em relação a crimes de guerra e limpeza étnica. Os países do mundo que são signatários dessas convenções, que teriam obrigação de fazer com que elas fossem implementadas, não estão conseguindo atuar. E tem dois processos, tem processo na Corte Internacional de Justiça contra Israel pelo genocídio, e tem processo no Tribunal Internacional, aliás, já tem mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Netanyahu e Yoav Galan, que nem é mais o chefe do Exército, né, o ministro da Defesa, mas tem mandato de prisão contra ele já foi trocado, enfim. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com a mobilização existente, não conseguem. Por quê? Porque Israel tem carta branca dos Estados Unidos. Já tinha com Biden e agora mais ainda com Trump. Então, a principal potência mundial, que ainda são os Estados Unidos, deram carta branca. E Israel tem essa carta branca há muito tempo. E se está cometendo genocídio hoje, finalizo com isso, é porque vem, não ao longo dos últimos 2 anos, mas ao longo das últimas décadas, experimentando os limites da comunidade internacional. Israel vem cometendo massacres menores, né, pontuais, desde 1948, quando foram mortos 10 mil palestinos e expulsos 800 mil, de onde foi criado o Estado de Israel, mas de lá para cá, a Nakba, a expulsão dos palestinos, não parou. É um processo contínuo. Israel vem testando os limites da comunidade internacional, e a cada limite avançado, Israel testa e percebe que pode, que ninguém vai pará-lo. E agora a gente tem um genocídio em mãos. Arlene, eu queria justamente conversar com você sobre esse problema da impotência. O fato da gente estar assistindo um genocídio que é transmitido todos os dias pela TV e pelas redes, o caráter de barbárie, o caráter de anticivilização que isso produz, porque isso transmite uma mensagem que qualquer grupo dissidente pode ser uma hora ou outra dizimado, pode ser massacrado, pode ser pulverizado, como está acontecendo em Gaza. E a gente fica muito impotente porque, como cidadãos, como ativistas, a gente não encontrou ainda fórmulas de poder interferir de alguma forma, de poder dizer parem, né? Outro dia,
conversando com um amigo, estava surgindo uma hipótese que eu queria que você comentasse, que era criar algum tipo de constrangimento, claro que pacífico, bem-humorado, se possível, diante dessa situação, mas performático, digamos assim, diante de iniciativas sociais e culturais realizados pelas instituições judaicas conservadoras, por gente como a Hebraica, por exemplo. Fazer esquetes teatrais, por exemplo, fazer intervenções teatrais, intervenções performáticas nesses eventos, para sinalizar que as pessoas estão de olho, para sinalizar que esse processo não pode continuar sem sofrer consequência no desgaste daquelas entidades que o promovem e que o defendem. Você acha que isso pode ser uma ação válida, tomando todo o cuidado para isso que você disse, para a luta contra o Estado de Israel não significar nenhum tipo de violência contra a população judaica, repetindo as coisas horríveis dos séculos passados? Justamente, não pode haver qualquer brecha para que a crítica e a oposição ao que faz o sionismo, o movimento político, transborde em ódio contra os judeus. Isso tem que haver uma atenção constante quanto a isso, para que isso não aconteça. Você tem toda a razão, é fundamental. E, ao mesmo tempo, você tem toda a razão em que manifestações não violentas, elas são muito bem-vindas, elas são necessárias para resgatar a humanidade. Para resgatar a nossa humanidade, silenciar diante do genocídio é estar, assim, complacente, né? É deixar acontecer. Veja, a historiografia sobre o Holocausto, né, muito debateu, né, bom, a historiografia nunca conseguiu explicar por quê. Por que o Holocausto, aquele horror, não tem explicação, é algo que foge à nossa capacidade. Então, o que fez a historiografia? Tentou explicar como aconteceu o Holocausto. E eu não estou comparando o Holocausto, a Nakba poderia, mas não é isso que eu estou fazendo, eu quero falar de outro ponto. Vejam só, ao fazer isso, a historiografia, alguns autores, Raul Helberg, entre outros, apontou para a existência de perpetradores, ou seja, aqueles que cometeram o genocídio contra os judeus, as vítimas próprias e os chamados no seu bystanders, ou seja, aqueles que assistiram. E ele vai dizer que aqueles que assistiram à barbárie, o Holocausto, têm tanta culpa quanto os que perpetraram. Foram tão responsáveis quanto. Ora, se isso não é um ensinamento para o dia de hoje, o que é? O que seria um ensinamento? É claro que isso tem que ser um ensinamento. O mundo que assiste passivo e a pessoa que assiste passiva e que não protesta não violentamente de alguma forma é tão culpado quanto o perpetrador. Não há como pensar que não, mas depois de 1 ano e meio de genocídio, a gente tem que ter essa compreensão. Semana passada, alguns dias atrás, foi assassinado, saiu uma notícia de que um brasileiro palestino foi brutalmente assassinado numa prisão israelense. E o governo brasileiro pediu explicações ao Estado de Israel e ao governo israelense. Estamos esperando. Isso não pode passar em branco. A gente não pode aceitar essa normalização. Espero que venha algum tipo de explicação. A gente sabe que vai ser cínica. A gente sabe que vai ser cínica se vier alguma, porque eles estão cometendo um genocídio. Para que vão se desculpar contra um assassinado na prisão? São milhares que estão sendo assassinados, né? E não estão nem aí, inclusive, se a vítima é americana. Quantos norte-americanos palestinos já foram assassinados? Mas brasileiro não manda a menor bola, né? E nunca, Rachel Corrie foi morta em 2002. Olha só os limites da lei internacional e da resposta do mundo. Rachel Corrie protestava pacificamente na faixa de Gaza contra a destruição de uma casa palestina. Ela se colocou na frente da casa com um jaleco desses de guarda de trânsito, né? Ou seja, é fosforescente. A retroescavadeira jogou terra por cima dela, a retroescavadeira israelense jogou uma pá de terra por cima dela e passou por cima. Cidadã norte-americana. Os pais dela passaram os últimos 25 anos
tentando conseguir justiça para Rachel Corrie e nunca conseguiram. Existe uma fundação com o nome dela. Então, esses são os limites que vêm sendo testados, né? Então, mesmo o cidadão norte-americano, eles não estão nem aí. Não estão nem aí, não estão respondendo. Então, e sim, eu concordo, tem que haver esse tipo de postura, de manifestação cultural, dizer manifestação não pacífica, protesto pacífico, tem que vencê-los no debate, tem que debater contra, tem que argumentar, não pode silenciar, tem que usar a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma, digamos assim, que é a caneta, que é a voz, que é a palavra, e não deixar que isso seja normalizado mais do que já foi. Vai chegar um dia em que o mundo vai parar e perceber o que aconteceu. Espero que ainda haja tempo de criar dignidade para o palestino, justiça, porque se não for criada essa dignidade, essa justiça, o conflito no Oriente Médio vai se alastrar sem fim, sabe? Sem fim. Não há como ter um apaziguamento se não houver justiça para o palestino. E o mundo todo precisa contribuir, inclusive porque a partilha da Palestina, aquilo que deu origem ao que a gente está vendo hoje, a Nakba contínua, a partilha da Palestina para a criação de um Estado judeu e um Estado palestino que nunca aconteceu por motivos históricos, então sempre lutando para resistir e não tiveram as condições de criar esse Estado, mas, resumindo, a partilha da Palestina, ela é responsável pelo que está acontecendo. A criação de um Estado, que foi o Estado de Israel, expulsando 800 mil pessoas das suas casas para a criação desse Estado, é responsável pelo que está acontecendo hoje. E o mundo votou a favor, o mundo que ainda naquela ocasião eram 30 e poucos países na ONU, não eram todos, mas aprovaram a partilha da Palestina em 1948. E quem presidiu a sessão da ONU? Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que, depois de aprovar a partilha da Palestina na ONU, foi jantar na Casa Branca. Tá? Foi convidado para jantar na Casa Branca. Ele estava atuando mais a favor dos Estados Unidos do que dos interesses brasileiros naquele momento. Era um diplomata muito, e ainda hoje a memória dele é muito cultivada, ele tinha muita influência própria, ele não tinha mandato do Brasil para defender a partilha. E sabe o que fez o Oswaldo Aranha? Ele manobrou. Em 1947, quando foi aprovada a partilha, havia uma sessão que deveria discutir a partilha e não havia certeza de maioria a favor dessa partilha entre os votos. E os votos, contando os votos, não tinha maioria. O que ele fez? Tirou de pauta, encerrou a sessão, alegando falta de tempo tal para os debates, encerrou a sessão, passou para 2 dias depois da sessão. Nesses 2 dias foi feito um trabalho de lobby intenso com os países menores, menos representativos, e aí 2 dias depois foi aberta a sessão e foi aprovada a partilha da Palestina. O imperialismo sempre fez isso, a partilha de territórios por interesses que não são dos nativos, das pessoas locais, por interesses imperialistas e colonialistas. Veja o Paquistão com a Índia, por exemplo, o resultado do imperialismo britânico na Índia, e outros casos que sempre deram muito errado ao longo da história. Então, a questão palestina é responsabilidade mundial, é responsabilidade da ONU, e, aliás, a ONU assume essa responsabilidade, só que ela é inoperante para esse caso, por causa do Conselho de Segurança, que engessa todo tipo de ação em relação a isso com veto americano, desculpa. Me alonguei um pouco. Aline, em relação a essa questão dos protestos pacíficos e da normalização daquilo que é absurdo, né? Tivemos a agressão sofrida pelo Randan Balal, co-diretor do filme No The Land, né? Que foi feito, inclusive, com uma co-direção, né? De 2 diretores palestinos e 2 diretores israelenses, e ele foi agredido ali e também preso pelas autoridades de Israel. Tivemos, inclusive, óbvio que existe um contexto, né, de agressão, de violência que cresceu muito por parte dos colonos israelenses ali na Cisjordânia, mas também não dá para desconectar de outras coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, na Alemanha mesmo, protestos pacíficos pró-palestinos foram reprimidos duramente pela polícia, inclusive esse foi um fato que constou num relatório a respeito da estabilidade democrática na Europa, né, mostrando que isso é absurdo, porque não costumava acontecer na Alemanha, mas tivemos também ali nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump fechando o cerco contra as universidades e retirando recursos da Universidade de Colômbia, por exemplo, mais de 400 milhões de dólares, por conta do que ele diz, do que ele chama aqui de permissão do crescimento do antissemitismo, que na prática são as manifestações pró-Palestina, que inclusive em diversas universidades no ano passado dos Estados Unidos foram reprimidas também
pela polícia, inclusive aqui no Brasil nós temos, né, tivemos aqui o caso do professor Reginaldo Nasser e do professor Bruno Huberman, que foram alvo da abertura de uma investigação por parte da PUC de São Paulo, também acusados de antissemitismo por um grupo de alunos sionistas em novembro do ano passado. Como é que você vê esse movimento, essa espécie de internacionalização, que na prática é um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de mobilização, mas principalmente no meio acadêmico, principalmente nas universidades, e aí falando de um contexto internacional, isso tem acontecido em muitos países, Aline? Então, Glauco, não é algo novo, apesar de que a gente está vendo as consequências disso só agora, em meio ao genocídio né, ao grau em que a discussão chegou. Mas veja, essa tendência ela se tornou muito forte já nos anos 2000, no começo, na virada do século. Ela remonta a construção dessa equalização entre antissemitismo e antisionismo remonta à década de 1970. E se você quer saber, ela remonta à crítica contra o ensaio de Marx. Então, já aqueles que criticavam esse ensaio de Marx estavam elaborando a ideia de que a esquerda é antissemita, porque a esquerda critica Israel e o que ela faz contra os palestinos, né? Não criticar Israel por ser Israel, não. Critica por causa da política contra os palestinos. E aí já havia uma elaboração. Em 1975, Abba Eban, alto, prominente político, ministro, enfim, israelense, escreveu no New York Times que, sem sombra de dúvida, a nova esquerda é a origem do novo antissemitismo. Né? Então, essa equalização é chamada do novo antissemitismo, que é a crítica a Israel, que seria, supostamente, o antisionismo, né? Essa equalização. Então, isso vem de longe, é uma construção feita pelo trabalho de relações públicas de Israel, é uma construção proposital, uma construção que existe para blindar o Estado de Israel das críticas contra a sua política colonialista. Então, é algo completamente construído. Agora, por que isso atingiu a força, né, ao ponto do presidente dos Estados Unidos e de outros países comprarem essa versão? Porque existe uma tendência mundial de crescimento da extrema-direita, a qual convém apoiar esse tipo de repressão contra os palestinos, colonialista, repressão à liberdade de expressão, demonização da esquerda. Então, são tendências que são muito interessantes para a extrema-direita que cresce nesse momento histórico ao redor do mundo. São interessantes porque elas vão precisar colocar essas mesmas ações em prática nos seus países. Então, Israel, no final das contas, o que ele faz serve como tubo de ensaio para o resto do mundo. A extrema-direita na Itália, na Polônia, nos Estados Unidos, no Brasil, todos estão olhando para esse tubo de ensaio e pensando, ok, a gente vai apoiar porque o próximo a querer colocar isso em operação seremos nós. É simples assim. Arlene, nós estamos falando aqui do seu livro, Marxismo e Judaísmo. Gostaria de chamar mais uma vez a atenção para ele, mas você é autora de um conjunto de obras que discutem a situação do Oriente Médio, principalmente a situação na Palestina. Tem Mandato Britânico na Palestina, a questão Israelo-Palestina, uma educação para preservar a identidade palestina, 60 anos de desenraizamento e desapropriação, a imigração árabe no Brasil, mas eu queria chamar que você falasse um pouquinho sobre um livro cujo título me desperta muito a curiosidade, Eduard Said, uma aliança árabe internacionalista. Queria que você dissesse, claro que é pena, mas rapidamente, valeria conversar muito sobre isso, de que forma Eduard Said pode inspirar a luta contra o sionismo e a luta pela Palestina hoje?
Certo. Só esclarecendo, alguns dos títulos que você mencionou são artigos, outros livros. Sobre o Edward Said, é um livro que eu co-organizei com a Soraya Smiley, sobre, é uma coletânea de artigos, e esse artigo que você citou é um artigo do livro. O livro se chama Pensamento Intelectual e Crítica Social, Edward Said, Pensamento Intelectual e Crítica Social. E é um livro muito rico, né, com contribuições de Marilena Chaui, Emir Sader, Milton Ratum, sobre Edward Said e o legado de Edward Said, porque foi após a morte de Edward Said. E nesse artigo, ou digamos assim, em outros artigos também que eu escrevi sobre Edward Said, eu acho que o que a gente precisa mais assim compreender da contribuição dele é como que ele ajudou a explicar e a demonstrar e a ilustrar que a gente precisa poder ouvir o palestino. O palestino tem muito a dizer, ele vem defendendo o seu ponto de vista e se manifestando contra a injustiça cometida contra ele há décadas. E o mundo não ouve, não quer ouvir, porque o mundo não quer ouvir a vítima, não quer ouvir o subalterno de um processo colonial, colonizador, de assentamento, como é o israelense. Então, a voz palestina ela é silenciada por isso, né? Ou seja, pelo que Edward Said desenvolveu como sendo o resultado de 200 anos de orientalismo em relação aos árabes, aos muçulmanos, aos palestinos. É difícil dizer tão rápido assim tudo, né, que a gente poderia dizer sobre Edward Said, mas o principal legado dele é isso. Ele fez a crítica ao orientalismo, que foi a maneira de retratar os árabes que justificou, que ajudou a justificar um criminoso, injusto processo de colonização desde o século XIX, fragmentação do Oriente Médio para a criação dos estados que aí estão, que não era um projeto nacional árabe, isso não era um projeto árabe, isso é um projeto imperialista para a região. Os palestinos, eles não queriam estar separados dos seus irmãos jordanianos, sírios e tal, mas isso foi o que foi imposto a eles, e a partir do momento que foi imposto, os palestinos lutam por sua libertação nacional no território da Palestina histórica, né? Foi imposto, eles não tiveram outra solução. O projeto árabe era outro, né? E foi roubado deles. O projeto de libertação árabe foi roubado pela implementação do imperialismo francês e britânico na época, começo do século XX. Então, Edward Said, ele analisa isso tudo. Aliás, Edward Said, o engraçado é que ele, que era um acadêmico palestino-americano em Nova York, ele se descobriu palestino a partir das injustiças cometidas contra, porque ele não era uma pessoa nacionalista. Ele não era uma pessoa que se encarregasse com grande afinco a sua herança palestina, nasceu em Jerusalém, mas ele estava no mundo, ele não estava... Mas ele se descobriu palestino a partir da crítica às injustiças cometidas contra os palestinos e passou a ser a grande voz de defesa dos palestinos nos Estados Unidos e na academia norte-americana. Ele teria muito a dizer sobre o que está acontecendo hoje, lamentavelmente morreu, teve um câncer, em 2003 ele morreu, mas foi uma voz muito lúcida. Né? Toda a análise dele é muito lúcida, tanto a análise política em artigos, em ensaios, como também o trabalho acadêmico dele, de literatura inglesa comparada. Não era um trabalho de relações internacionais ou política ou qualquer coisa, era de literatura inglesa comparada. Mas foi um grande intelectual. Foi um nome como poucos, mas não é o único. Temos hoje ainda nomes surgindo, mas entre os mais antigos, né, e já renomados, e já consagrados, temos o Walid Khalidi, que ainda é vivo, com quase 100 anos de idade, foi um dos fundadores do IPS, o Institute for Palestine Studies, grande autor que na década de 50, historiador, provou que os palestinos foram expulsos, não saíram por vontade própria, de onde, né, da Palestina histórica. Rashid Khalidi, que aliás é primo ou sobrinho, melhor dizendo, do Walid Khalidi, aposentou-se agora da NYU, de Colômbia, desculpa, ambos em Nova York. Nur Masalha, que estará aqui no Brasil em março, no dia 8, para uma palestra na USP. Temos, enfim, muitos e muitos nomes consagrados, importantes, mas que, como bem elaborou e analisou Edward Said, não tão assim, os poderosos, os países poderosos e governos não gostam muito de dar voz e ouvido a essas pessoas que reclamam por justiça e por paz.
O que estão fazendo é reclamar por paz, a partir da justiça, que é a única capaz de trazer paz. Aline, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Outra Manhã. A gente teria aqui mais tema para continuar falando por horas. Por isso que já deixamos aqui o convite para você retornar aqui no nosso programa. O pessoal aqui participando também no chat, agradecendo bastante aqui a sua participação, a sua entrevista. E fica aí a dica para quem está acompanhando. Nós colocamos aqui o link para o livro da professora Alene, Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, porque vale a pena a leitura e vale a pena a reflexão. Muito obrigado, Alene. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigado e bom dia, Arlene. Muito obrigado mesmo. Volte sempre. Obrigada. É isso aí, gente. Nós conversamos aqui com a professora da USP, Alene Klemecha, ela que trouxe essas diversas... Aqui a Mônica Castro, inclusive, já... Volte, Alene. É isso aí. Vamos fazer esse apelo para que ela possa retornar para falar não só a respeito dessa relação entre marxismo e judaísmo, entre também a situação de Gaza, do Oriente Médio, mas tantas questões correlatas aí que, infelizmente, são muito atuais aqui no nosso tempo, Antônio. É isso. Bom, conseguimos hoje discutir 3 temas de enorme relevância. O início do julgamento da ultradireita, do Bolsonaro, não da ultradireita, mas dos crimes da ultradireita, em especial a tentativa de golpe de Estado. A campanha importantíssima do Bernie Sanders despontando nos Estados Unidos, e agora dá muita raiva, Glauco, a impotência que a gente fica diante do genocídio e diante da barbárie, né? Diante do caráter anticivilizatório que tem isso, do caráter de redução daquele que é considerado outro a escombros. De em Gaza não tem nem como fugir, né? As pessoas estão numa grande prisão a céu aberto sob bombardeio. Essa é a situação. As pessoas não podem sair de Gaza. As pessoas têm que sobreviver o quanto aguentarem, vendo familiares, amigos, entes queridos morrendo a cada novo bombardeio, e foram 700 só depois dessa retomada completamente despropositada, completamente gratuita de Israel, do Netanyahu, do governo israelense, com apoio declarado e enfático do Donald Trump. Imagina, Antônio, né? A extrema-direita ela faz um esforço, não só em Israel, no Brasil, no mundo todo, para que as pessoas não tenham empatia em relação ao outro, né? E principalmente desumanizando os palestinos. Então, imagina você estar numa situação como uma pessoa que está em Gaza, que estava comemorando um cessar-fogo porque poderia voltar para sua casa destruída. Para sua casa destruída e poder ali, junto com a ajuda humanitária que estava fluindo de forma ruim, mas tinha ali algum acesso ao território palestino ocupado por Israel, mas também é por conta da força coletiva, das pessoas se ajudando ali para poderem... Aí, de repente, você tem medidas antes mesmo da volta da ofensiva militar, que é a cessação ali da eletricidade, da água, utilizando a fome como arma de guerra, e simplesmente isso ser ignorado pelas pessoas. É algo que a fome e a sede. A fome e a sede, exatamente. Isso é algo que não pode ser normalizado, é algo que tinha que ser repudiado de toda forma, todo santo dia, né? Mas, infelizmente, existe essa sensação de impotência, mas é necessário que nós discutamos aqui como... e por isso é importante as reflexões que a professora Alene traz para a gente, como resistir e como mudar esse panorama. E para a gente continuar fazendo isso, Glauco, ou seja, para a gente continuar debatendo os grandes temas nacionais, a crise civilizatória, as alternativas, que é o nosso esforço permanente, um novo projeto nacional, nós precisamos do apoio de quem nos assiste. Outras palavras, busca fazer na época das redes sociais, ou seja, na época da superficialidade, e na época em que os meios tradicionais aderiram a essa superficialidade, a gente
busca manter acesa a possibilidade, a chama de um jornalismo de profundidade, de um jornalismo crítico, de um jornalismo de projeto. Isso não tem... É grátis o nosso conteúdo, nós fazemos isso sem mercantilizar, digamos assim, outras palavras, todo o acesso é grátis, mas não existe forma permanente de sustentar esse trabalho, a não ser o apoio de quem nos assiste. Não existem políticas públicas para esse tipo de jornalismo, nem muito menos apoio corporativo. Então, outras palavras, recorre sempre aos leitores, embora o acesso seja grátis. Um grupo de aproximadamente 1.000 pessoas já contribui, a contribuição é módica, começa de R$20 por mês, e o link para fazer a contribuição está rodando aqui embaixo da tela. Ao se envolver, ao participar, ao ingressar nesse programa Outros 500, você se beneficia também de uma rede de economia social, da cultura e solidária. A Boitempo, editora da Arlene, faz parte dessa rede. São editoras, são livrarias, são teatros, como o Teatro Oficina, são cursos, são entrepostos de comida natural que anunciam, em outras palavras, sem pagar, anunciam gratuitamente, mas oferecem para quem nos apoia financeiramente, para quem faz parte do Outros 500, gratuidades. Todos os livros da Boitempo, por exemplo, com 20% de desconto. Na editora Unesp chega até a 40%. Então, é uma forma ativística, digamos assim, é uma forma militante de apoiar um novo jornalismo e também de se beneficiar dessa rede de economia social e solidária, Glauco. É isso, Antônio. E só aqui fazendo uma última observação a respeito da pergunta da Suzane Saldanha Lemos. Alguém sabe da família do rapaz? Aqui ela se refere à morte do adolescente Walid Khalid Al-Ahmad, de 17 anos, na prisão israelense de Megido. Ele, que residia na Cisjordânia, foi detido em 30 de setembro de 2024 na Palestina ocupada e levado por forças israelenses à prisão e acabou morrendo ali, né? Vendo aqui uma nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil de ontem, o governo brasileiro está em contato com a família dele, também pediu explicações, como a professora Alene ressaltou aqui, ao governo de Israel. E diz aqui a nota: o governo israelense deve conduzir investigação séria e independente acerca das causas do falecimento, bem como dar publicidade às suas conclusões. E ainda diz: 11 brasileiros residentes no estado da Palestina seguem presos em Israel, a maioria dos quais sem terem sido formalmente acusados ou julgados em clara violação ao direito internacional humanitário. Então está aqui a nota do Ministério das Relações Exteriores, datada de ontem. É isso, Glauco? É isso, Antônio. Vamos lá? Bora! Vamos nessa, até amanhã, gente. Voltamos amanhã, a partir das 8 horas. Bom dia para vocês. Obrigado por acompanhar a gente. Deixem aqui seu like, sua curtida, para ampliar o alcance do nosso programa, mesmo após o fim da transmissão. E se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Até amanhã, pessoal.